no nosso planeta, hein? Guerra Isso, e o vamos falar disso caramba. daí. Irmão, o que você acha o futuro que vai acontecer aí? Porque tem muita gente que tá, não, tá de boa, não vai dar nada. É lá, não sei o quê. Irmão, pelo que eu tô sabendo, já fecharam ali onde passam os navios ali de petróleo, no Irã, não é? Que falaram um tempo atrás que isso daí seria perigoso demais se o Irã fizesse, se tivesse guerra há um tempo atrás. Quanto tempo faz, mais ou menos? Não faz Do muito tempo, né? que teve isso daí? Teve a ameaça lá dos Estados Unidos atacar o Irã. Isso vem nos últimos 5 anos, essas conversas de ameaça o tempo todo. E aí falaram que se fechassem lá o estreito. No Mar Vermelho, né? Puta, qual que é o nome E dele? fecharam. Fecharam agora. O que vai acontecer se continuar fechado? Você lembra quando teve o ataque na Venezuela, que eu falei pra você que eu concordava com um panorama estratégico? Só mandar um abraço pro Endrigo, tá aqui na live aqui. Falei com ele hoje, limpou o nome lá na Get Assessoria, me ligou, vídeo chamada, a gente gravou um vídeo. Valeu, Endrigo, tamo junto, irmão. Limpou o nome lá, é nóis, valeu. Pode votar, irmão. Hormuz. O Estreito de Hormuz. Isso. Então, a história é o seguinte, mano. Toda guerra tem uma questão financeira. De muita perda financeira e também de estratégia de petróleo, de comércio exterior. Você não vai... óbvio que tem... imagina quantos Estados Unidos agora estão se beneficiando com as negociações do petróleo da Venezuela. A gente já está ouvindo como essas negociações estão sendo feitas. Várias empresas americanas já se aproximando na Venezuela para poder abrir o mercado do petróleo ali. Bom, ou seja, existe interesse financeiro? É óbvio que existe, todo mundo sabe. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é o seguinte, que aquela análise geopolítica que nós conversamos quando houve o ataque na Venezuela, eu continuo acreditando nela. Que há nos 3 grandes players, quem são os 3 grandes players mundiais? Estados Unidos, China e Rússia. Essas são as 3 maiores potências bélicas no mundo hoje, no planeta Terra. E aí você pega, por exemplo, a Rússia exercendo o poder dela na região dela, com um puta problemaço com a Ucrânia, que é uma guerra que está se arrastando muito mais do que a gente achou que... Achamos que a Rússia ia arrebentar com a Ucrânia em meses, nós já está para 5 anos de combate lá, nós falamos aquele dia 2 milhões já de mortos combatentes, na guerra Rússia-Ucrânia. Aí você pega a China com problema o tempo todo com Hong Kong. E China mantendo os interesses dela em todo lugar, sem ninguém causando os grandes problemas. E aí você pega nas Américas, no continente americano, a influência americana. E aí você vê que o Trump, ele de vez em quando, ele toma umas atitudes porque ele percebe que um ou outro desse player fica flertando com esses xarope esquerdista dessa região aqui. E os Estados Unidos não é trouxa. O cara vem, monta uma base militar chinesa aqui em Rondônia, o míssil mais curto dele cai em Orlando. Então os caras não são trouxa, entendeu? Hoje, a grande questão é alcance bélico. Enquanto China estiver muito distante, enquanto a Rússia estiver muito distante, enquanto os Estados Unidos está distante deles, existe uma proteção por causa dos domos, né? Os domos são as capacidades antimísseis. Existe uma proteção com tempo hábil para se defender. E isso tem um poder estratégico, uma questão estratégica gigantesca. Onde eu estou querendo chegar com você, então, no Irã? O Irã, ele é o mesmo bravateiro igual a Venezuela. Fica mandando recadinho, manda recadinho, manda recadinho. Enquanto ele estava mandando recadinho, estava tudo beleza. Só que aí, ele começa a oprimir o próprio povo, que é o que o Maduro estava fazendo aqui na Venezuela. O povo venezuelano comendo carne de rato, comendo gato, vindo se prostituir em Roraima. Pô, eu conversava com os policiais amigos meus de Roraima, os caras falavam assim, tem cidades aqui na divisa que está lotado de mulher venezuelana se prostituindo porque está morrendo de fome, ela e as crianças. Negócio horrível, feio, cara. Quando o líder desses países começa a oprimir demais o povo, o que acontece é o que aconteceu agora no Irã. A juventude, o povo oprimido de muitos anos com um regime muito forte, às vezes se rebela. E no Irã nós tivemos 4.000 e poucas mortes nas últimas semanas, do povo iraniano. Você está entendendo? E aí, cara, qual é o grande problema de tudo isso? Quando o Irã
ataca Israel, quando o Irã ataca uma base lá em Dubai, quando o Irã, a escalada disso tudo vai começando a ficar num nível que aí começa a preocupar, né? Porque enquanto os 3 players estão separados em termos de combate, tá tudo certo. Você pega um país extremamente forte, botando no lugar dele um idiota bravateiro que não tem capacidade de lutar. Fez isso, levou o presidente preso, matou agora o Khomeini. É igual um bobão aqui no Brasil querer fazer bravata com os Estados Unidos. O nego entra aqui dentro e pega. Entendeu? É desse jeito. É um nível completamente desproporcional de capacidade bélica. Enquanto a gente tiver esse tipo de guerra, guerra de um país muito forte com muito fraco, tá tudo certo. Os outros nem se metem. O problema é a escalada de vários países muito perto dos grandes players. Então essas notícias me preocupam quando eu vejo, por exemplo, ataque numa região ali de Dubai, Emirados Árabes. Os Emirados Árabes estavam quietos, velho. Imagina do Emirados Árabes começar a se envolver com guerra. E foi assim que começou todas as guerras mundiais. Isso. Né? Os caras acham que, tipo assim, não, tá lá, cara, isso é louco, não vai acontecer nada. Primeira Guerra Mundial começou pequena e você pega vizinhos comprando a guerra. Você pega uma Alemanha indo pra cima só da Polônia e da... Só isso, irmão. Putin, doido da cabeça. Doido. Fala, mano, eu não vou morrer sem antes fazer meu nome aqui, mano. Então, mas você sabe qual que é a grande diferença, o que eu acho? Isso aí não é conhecimento técnico de estudo, não, que eu não sou geopolítico, entendeu? É uma análise que eu vou fazer da minha cabeça. Você pega um Putin, o Putin, tudo que eu já li a respeito dele, ele é empresário. Ele é oligarca. Esse cara ele é movido principalmente nas mesas, não com militares, mas com os players de grana. Então, o Putin é um cara que ele não vai entrar numa guerra sem pensar em dinheiro. Entendeu? A China ela quer dominar o mundo financeiramente, com negócios. Ela não quer dominar o mundo com guerra. Guerra é prejuízo constante. Toda hora está arrebentando com o país. Entendeu? O problema são os 13, os malucos. 13 é o que a gente fala na polícia, né? Na polícia a gente tem um código quando Coreia encontra então, quando você pega lá... Então, mas a Coreia do Norte, ninguém vai pra cima dela. Quando você pega Irã... do poder de... São os que têm arma nuclear. Então, esses caras... Estados Unidos também não vai pra cima, né? Esses caras são caras que precisam sentar e conversar. Porque esses caras é aquele cara que tem o botãozinho vermelho. Esse é foda, entendeu? Mas o que nós estamos falando, que assim, o que está preocupando nesse momento é a escalada de uns malucos lá do Irã que estão começando a mexer com outros países. Aí complica, porque vira bloco, né? E virar bloco é o que aconteceu na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Vira bloco, não é um cara brigando com o outro. Enquanto estava lá o Putin brigando com a Ucrânia, teve uns bobão lá da Europa assim, vai lá, ô Zelensky, vai lá, tamo junto, tamo contigo. A hora que o Putin foi pra cima, os caras correram, deixaram o outro sozinho. Né? Então, enquanto é um contra um, parece que tá todo mundo tipo assim, olha lá, arrumou treta, se ferrou. A preocupação dessa semana é o fato de estar tendo ataque em outros países. Então isso aí eu fiquei meio olhando ali, falei, caramba, só falta agora entre os Emirados Árabes, esses caras vão atacar onde? Porque o iraniano do regime, não o iraniano comum, né? Porque o iraniano comum tá morrendo lá. Sim. Os caras estão mataram 4 mil e poucos pessoas que são contra o regime. Mas o cara muito, não é ortodoxo que eu queria falar, é o cara que é muito forte no regime, é muito jihadista, ele não mede consequência, ele não é dinheiro, ele não é negócio, ele é ideal, é igual o cara da jihad, é igual o cara do Estado Islâmico, ele não está pensando em dinheiro, ele está pensando no ideal dele de exterminar o Ocidente, é diferente, entendeu? Mas é uma escalada de guerra muito perigosa. Os Estados Unidos, ele faz análise de tudo, é forte demais, né? Não acho que eles entram num negócio desse sem analisar todos os vetores, todos os riscos. E enquanto China e Rússia tiver com os problemas deles na casa deles, está tudo certo. Porque a hora que essa galera resolver se meter, eu acredito que resolve numa mesa. Hoje os grandes players, você pega o Trump. Quem que é o Trump antes de ser presidente? Dono de rede de hotel, cara. Empresário pica das galáxias. É empresário. Não é um maluco. Você pega, por exemplo, um cara que era operário, sindicalista,
De quem que eu tô falando? Ah. Não é de quem você tá De quem? pensando, é de um alemão. O cara era operário, sindicalista, entrou para as Forças Armadas e virou chefe supremo. Esse cara, ele não tem visão de negócio. Esse cara, ele não tem visão de empreendedorismo. Esse cara, ele não tem visão de dinheiro. Ele tem visão de ideal. Esse cara é perigoso. Esse cara ele não mede consequência. Ele quer atingir um objetivo. Né? Esse cara, ele queria a raça pura. Ele queria a raça pura. Agora você pega um cara que o costume da vida dele é sentar para negociar grandes coisas. Esse cara, ele sabe até onde ele vai, onde fica perigoso, ele senta e conversa. Ele negocia. Por isso que eu falo para você, esse professor lá dos Estados Unidos, que estava dando essa entrevista na Jovem Pan, quando eu assisti, eu falei, esse cara está falando certo. Os caras dividiram o nosso planeta em 3 regiões, cada uma com um player muito forte. América para os Estados Unidos, região da China para a China, e região da antiga União Soviética é a Rússia, é ali. E no meio tem uns caras tudo atrapalhado, que não consegue ter uma liderança, porque cada um está pensando de um jeito, chamado Europa. A África é o continente que está ali, né, com um monte de país muito pobre, cheio de problema tribal, e a África do Sul se desenvolvendo que nem um foguete. Eu fui conhecer lá, fiquei impressionado. Que país. Sim, mas me fala, irmão, o que é a sua previsão para aqui para frente? Vai dar uma acalmada isso daí? Vai piorar? O que você acha que vai acontecer? Eu acredito que vai acontecer com o Irã o que os Estados Unidos fez com o Iraque. Eles vão dominar aquela porra lá. Mas você acha que todo mundo vai deixar? Ninguém vai se envolver? Não, é guerra. Vai ter uma guerra, mas eu acredito que a guerra lá vai ser curta. Posso estar falando besteira, hein, gente? Mas eu acredito que vai ser mais curta do que o que aconteceu com o Iraque, porque no Irã, a população que já estava combatendo o regime, eu não acredito que esse regime vai aguentar muito. Com a pressão com os Estados Unidos bélica, o regime vai ceder e vai abrir espaço para a galera nova que está tentando resolver. Entendeu? Você quer ver uma coisa? A Venezuela. A mulher lá, a Dercy, já não está cedendo a tudo para os Estados Unidos? Mano, quando os caras sentem o tamanho do problema e do poder, os caras falam, não, calma, agora vamos sentar e vamos conversar. O Irã vai fazer a mesma coisa. A hora que os Estados Unidos vir com mais força do que já veio agora, esses caras vão falar, então tá bom, já mataram o mais bilão lá, que era o Khomeini. Vamos sentar e vamos conversar. Vamos dar uma liberada no regime. Eu acredito que esse pessoal vai ceder. E vai ter negociação e a coisa vai acalmar. Porque se não acalmar, a escalada ali vai ser guerra de devastação. Os Estados Unidos vai meter aquele Irã, vai virar igual tá a Síria. Você não vê um prédio em pé. E eu falo para você, eu acredito que nem China, nem Rússia vai querer se meter nesse BO. Porque eles já têm os problemas deles mais graves. E esses caras estão financeiramente mantendo a condição deles. Entrar numa terceira guerra mundial agora, quebra tudo. Você imagina o quanto a Rússia já está gastando com a Ucrânia. Você acha que ela vai querer entrar numa outra guerra agora, que o problema é com os Estados Unidos? Não vão, cara, não vão. Os Estados Unidos vai sufocar o Irã, o próprio povo iraniano, que não aguentava mais, vai ajudar, e esses caras vão sentar para negociar. Lembra aquela primeira semana que os Estados Unidos invadiu a Venezuela? A mulher falando, aqui a Venezuela é soberana, aqui a mulher já está chamando o Trump de mestre Yoda. Pois não, mestre Yoda, o que o senhor deseja? Para, velho. E isso é muito importante a gente ver, essa nova configuração de combates internacionais no nosso planeta, para aquela galerinha da erva, da paz, tudo na paz, entender a fraqueza de um país. O país, ele é um player internacional conforme a sua capacidade bélica, quando a coisa esquenta. É igual polícia. Você mantém na sua cidade um efetivo pequenininho, enfraquecido, cheio de gente acuada, o crime vai triplicando, vai ficando gigante, forte. Quando vê, está tomando conta de tudo. Você coloca lá uma tropa aguerrida, forte, que responde toda hora, vai para cima. O Poder Judiciário endossa. Quem é preso, os caras enfiam tudo que pode mais um pouco, não dá boi. Os delegados, ao invés de ficar fritando os polícias na delegacia, frita os vagabundos com tudo que dá também. Se junta, os policiais civis na investigação vão pegando as lideranças. Ou seja, quando há essa simbiose das forças de segurança e da justiça para tornar aquele ambiente um ambiente desfavorável para o crime,
o resultado é paz social. O problema é esse, né? Às vezes nós temos polícia civil e polícia militar combatendo o crime e a justiça do outro lado não acompanha. Ou nós temos uma polícia civil desconectada com a polícia militar e vice-versa, e ficando enfraquecido o sistema de segurança pública. Não adianta, ou une todo mundo para combater o crime, ou a cidade, a comunidade sofre.